Porque no tema ética, meio ambiente e espiritualidade, em que ele falou do princípio que norteia a humanidade estar todo errado, no ter e não ser, no ganhar e não cooperar, depois de mostrar que a humanidade está destruindo o planeta e tem que mudar rapidamente, porque a ética induz a que o homem preserve a sua própria morada, que o homem ame a sua própria morada e não esqueça, a troco do dinheiro, da fama e do poder, de todos os princípios cristãos, principalmente, os princípios morais para a preservação do planeta. Depois dele falar da imensidão do universo, com bilhões de estrelas, com uma enormidade de galáxias, e Deus no comando dessa ordem planetária, eu fiz a pergunta que ele não respondeu foi a seguinte: professor Leonardo Boff, qual a ética de Deus para a criação? Se a ética para nós é a preservação, é a educação, é o autocomando para que nós sejamos éticos, para que nós sejamos honrados e justos. Eu perguntei qual a ética de Deus para a criação, se tudo que está aí está do jeito que está. Deus não teria criado todo esse universo de bilhões e bilhões de galáxias para a continuidade da vida, para a continuidade do desenvolvimento intelectual? Por que ele não respondeu? Com certeza o Leonardo Boff sabe a resposta, mas o sistema teológico dele, a formação teológica dele, impede que ele avance para a reencarnação, que ele avance para os mundos habitados, espalhados pelo universo. Porque a ética de Deus para a criação é a da perfeição para tudo. A ética de Deus para a criação não é a negligência e o esquecimento do que ele criou a mais além da terra. Toda a criação de Deus está voltada para ser perfeita. Esse é o trabalho da criação e o trabalho, que hoje se comemora o Dia do Trabalho aqui no planeta, e o trabalho da criatura, o desenvolvimento eterno para a perfeição, para se superar todas as dificuldades, para se intelectualizar ao máximo, para se moralizar ao máximo e sermos articulistas diretos de Deus no comando e na transformação de todo o universo que vem atrás de nós no mesmo processo da evolução. Então, o próprio Leonardo Boff teve essa humildade e me doou um livro, Civilização Planetária, com a seguinte dedicatória: José Manuel, continue pesquisando o Mysterium Magnum, escreveu em latim, e me estimulou, continua. Como quem diz assim, eu estou nessa, você vai nessa. E qual é a minha? Passar a terceira revelação, não meu, a terceira revelação para vocês. Estudem isso, que vocês responderiam, como todo espírita responderia a pergunta que eu fiz para ele. Qual a ética de Deus para toda a criação, para o universo? Ele sabia para a Terra, mas mesmo assim não está funcionando. Mas e para o resto do universo? Porque ele está bloqueado por uma questão teológica de não aceitar outros mundos habitados e de não aceitar a reencarnação. Ou seja, a oportunidade disso tudo que está errado hoje vir a estar certo amanhã, daqui a séculos ou daqui a milênios, com as oportunidades dessas almas estarem se reciclando. Então isso é humildade, isso é sabedoria, isso é seriedade, isso é respeito, isso é valor, isso é brilhantismo. E, no entanto, Leonardo Boff com isso não deixou absolutamente de merecer o meu respeito, a minha admiração e o meu reconhecimento pelo seu brilhante trabalho. Então, todas as pessoas, em todos os setores, tem as pessoas sérias, tem as pessoas honradas, mas tem as pessoas que precisam abrir a cabeça, as pessoas que precisam conhecer isso. Essa é a nossa função, fazer com que vocês conheçam isso, para que vocês passem a transmitir isso e também ajudar as pessoas que estão desiludidas, principalmente, estão desacreditadas, a terem um norteador, a terem um referencial, a terem uma revelação de Deus, como os 10 mandamentos, como o Evangelho, vocês terem a terceira revelação de Deus para a humanidade, que está consolidado por Kardec na doutrina espírita, a partir de O Livro dos Espíritos, que terminou agora, fez no mês passado, em abril de 2010, 153 anos. Retornamos com o segundo bloco e vamos aqui abordar algumas questões, lembrando também, né, que esse programa, não sei, mas
Se for reprisado, a gente vai comemorar aí no próximo dia 9, o Dia das Mães, né? E que trabalho maravilhoso das nossas queridas mães, né? Que tem todo o amor em nos receber, em nos criar, em nos educar, nos orientar. Então, já nessa esse programa foi reprisado, um grande beijo, um abraço para a mãe que tem esse trabalho e se entregam a essa missão com muito amor e com muita dedicação, né? Manuel, a gente está, né, falando sobre a lei do trabalho. O trabalho, como muitas pessoas entendem, é um castigo? Não, Valéria. Inclusive, respondendo aí, uma telespectadora que tocou para cá, a Marise, dizendo que a gente não está respondendo as perguntas. Marise, a finalidade desse programa não é exclusivamente responder a pergunta. Nós temos a finalidade de passar a doutrina espírita. Tem até alguns evangélicos que me mandam e-mail dizendo: essa doutrina é sua, porque você não lê nada, não diz onde é que está. Está na doutrina espírita, está no livro dos Espíritos. A gente sempre, normalmente, faz as referências, mas nós não lemos porque o hábito desenvolvido pelo espírito é diferente. O espiritismo não induz o indivíduo a acreditar porque está escrito. Acredita porque ele concebeu o ensinamento. Então não precisa dizer que é versículo tal, no capítulo tal, da página tal. Não, isso não interessa. É o conhecimento do espiritismo. É claro que ele está aqui. Eu sempre digo, esse programa esclarece: comprem, adquiram o livro dos Espíritos, porque aqui está a doutrina espírita. E não sou eu que vou passá-la toda para vocês. Eu tenho que provocar o interesse, provocar, aguçar os questionamentos em vocês. Mas é aqui que vocês vão aprender espiritismo. Mas a nossa finalidade é essa, é passar esse conteúdo aqui para tocar vocês. As respostas das perguntas, é claro que nós vamos fazê-las todas. Até porque tem muitas pessoas que fazem a pergunta e ficam esperando citar aquela que é exatamente, literalmente, aquela pergunta que ele fez. E na nossa apresentação nós já estamos respondendo tudo isso. É uma doutrina nova, é uma doutrina pouco conhecida, então ela precisa ser esclarecida. Eu aqui não tenho a finalidade de dizer sim, não sei porquê. Eu tenho que argumentar, dar elementos de convicção, conteúdo de esclarecimento com todas as circunstâncias atuais do planeta, mostrando o encaixe do que revelam os espíritos, da doutrina espírita, do conhecimento espírita. Então não se turbem os vossos corações, nem se perturbem as vossas mentes. Prestem atenção, atentem para o que vos digo e consultem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e a Gênese. Já disse as 5 que vocês têm que conhecer para se dizerem espíritas ou para fazerem um julgamento do espiritismo. É conhecendo. E já disse também, pesquisem tudo para que enriqueçam a mente aberta, para que vocês analisem e julguem essa maravilha que aqui está. Mas nós vamos responder. Não lembro, e vou pedir que a Marise faça novamente as perguntas que ela diz ter aqui, porque não lembro de nenhuma pergunta dessa telespectadora. Peço até desculpas, porque deve ter se perdido aí nas perguntas que vão realmente ficando. A maioria das quais já está respondida, porque, como eu digo, essas perguntas me ilustram para fazer as apresentações. E eu tenho que fazer de uma forma que todos compreendam, porque eu não estou falando para espíritas, eu estou falando para pessoas leigas. E por isso eu tenho que me alongar e fazer esclarecimentos bem didáticos, bem práticos, bem acessíveis a qualquer tipo de cabeça, qualquer tipo de intelecto. Eu tenho que me fazer entendido nisso aí. Não existem pessoas que não entendem, existem pessoas que não sabem explicar. Isso eu aprendi durante toda essa minha vida, no exercício desse trabalho de comunicação, a fazer as pessoas compreenderem. Não importa a maneira como estamos falando, o linguajar que estamos usando, é fazer as pessoas compreenderem. Então a pergunta da Valéria é se o trabalho seria um castigo. Não, o trabalho é inerente à espécie, ao espírito, é inerente no mundo à espécie humana. E as atividades assim desenvolvidas como ação no sentido de transformar o mundo em que vivemos, de dar novas formas, novas aparências, novo encaminhamento a tudo que nos cerca e a tudo que existe. É claro que poderia ser até uma expiação das nossas inferioridades, porque o trabalho vai do mais bruto ao mais etéreo, ele vai do material ao intelectual, mas ele sempre é trabalho, no sentido de que ele está sendo a articulação do desenvolvimento da alma,